Colorimetria. Colorimetria, ela é o estudo das cores através de métricas, através de medidas. E quando a gente fala de colorimetria, a gente não fala apenas de misturar uma coloração com oxidante, um tonalizante com emulsão, ou um pó descolorante ali para você descolorir e preparar esse cabelo para receber uma cor posterior. A colorimetria, na verdade, ela engloba o universo das cores, seja através de uma roupa, através de uma cor de cabelo, através de uma maquiagem, através de um fundo na casa que você pintou lá para dar uma cor legal, assim como esse fundo aqui que você está vendo, meio roxo, meio violeta, que ela é uma cor secundária, isso aí a gente vai ver já já. Bom, quando a gente fala de colorimetria, a gente precisa entender o que é, e eu já falei o que é a colorimetria. Ela nada mais é do que o estudo das cores através da métrica, ou seja, através de medidas. E essas medidas se dão em líquido, em ml, em gramas também e numa medida chamada oz, que a gente não usa muito aqui no Brasil, tá? Na verdade, a gente não usa isso aqui no Brasil, muito difícil. Então a gente vai trabalhar aí sempre com ml e também em gramaturas. Isso aí a gente vai ver um pouco mais para frente. Bom, já sabemos o que é colorimetria. E partindo do ponto, o que é colorimetria, nós precisamos entender os seus fundamentos iniciais, fundamentos básicos da colorimetria. O primeiro fundamento aqui são as cores que a gente chama de cores primárias. As cores primárias, elas são aí as cores que nós não criamos, elas já existem e nós fazemos a partir dela a cor secundária. Igor, quais são as cores primárias? As cores primárias nós temos aí o azul, o amarelo e o vermelho. E quando a gente mistura duas cores primárias, nós fazemos o que nós chamamos de cores secundárias. Quando você abre ali a cartela de cores que você está lá no teu salão, no salão que você trabalha, você vai ver dentro dessa cartela aquele círculo que é o que nós chamamos de círculo cromático. Quando nós pegamos esse círculo cromático, nós temos lá na ponta o azul, nós temos em uma outra extremidade o amarelo e nós temos em uma outra extremidade o vermelho. Quando a gente une o azul mais o amarelo, nós fazemos a cor verde. E ela é uma cor que nós chamamos de secundária, tá? Então nós temos aí uma cor secundária. Cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Cor secundária são quando nós unimos duas cores primárias. A gente tem o azul mais o amarelo, nós fazemos o verde. O amarelo mais o vermelho nós fazemos o laranja e quando nós misturamos o vermelho mais o azul, nós fazemos ali o violeta ou o roxo, tá? Existem algumas nomenclaturas para essas cores aqui também, que eu vou falar nas próximas aulas. E quando a gente fala de cores primárias e cores secundárias, nós falamos também de cores complementares. O que é uma cor complementar? Quando a gente olha no círculo cromático, ou numa estrela como você deve conhecer como estrela de Ozone, nós vemos que existe o processo chamado neutralização. Essa neutralização é que nós chamamos de cores complementares. E é quando há a união das três cores primárias, sendo as três cores primárias juntas ou sendo uma cor primária com uma cor secundária. Por que uma cor primária com a secundária? Porque a secundária ela é a mistura de uma cor primária mais outra cor primária. E a gente vai unir com uma terceira cor primária. Ou seja, vamos imaginar que aqui é a nossa estrela de Ozone, tá? Geralmente está assim. A gente tem aqui nessa ponta azul, a gente tem aqui o vermelho e nós temos aqui o amarelo, beleza? Partindo disso aqui, quando a gente une o azul mais o vermelho, nós fazemos o violeta. Quando nós unimos o azul mais o amarelo, nós fazemos o verde. E quando nós unimos o vermelho mais o amarelo, nós fazemos o laranja. Ok. Eu tenho aqui uma cor primária, certo? Quando eu tenho essa cor primária, eu vou neutralizar aqueles reflexos indesejados da cliente que chegou aí para você. E ela está com reflexo alaranjado. Fez mechas, ou fez uma coloração e depois fez mechas e a cor foi desbotando. Você precisa colocar ali um pigmento azul para neutralizar esse laranja. Que na verdade foi o fundo de clareamento do cabelo natural dela que tem fundo vermelho, mais a cor que foi revelada amarelo. Depois ele pode ter o cabeleireiro ou a cabeleireira pode ter neutralizado essa cor e chegado em um fundo laranja, tá? Ou até mesmo no fundo ali 8, fundo 9, que você vai ver isso daqui a pouco. Então, por mais que ele tenha
tido o resultado de uma cor mais clara, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa neutralizar esse fundo aqui, foi no 8, 9, que é um fundo ali loiro claro, ou loiro intermediário, um loiro médio, a gente vai ali neutralizar com pigmento azul. O que é amarelo, a gente precisa de azul, porque tem laranja, e a gente também pode neutralizar com violeta, que aí ele ficaria um pouquinho mais branco, que também vou falar nas próximas aulas. Bom, se eu tenho aqui um reflexo que ele clareou, e depois com o desbote, o processo de oxidação foi vindo e foi ficando alaranjado, o que a gente tem que pensar? O cliente chegou lá com o cabelo alaranjado. O que eu vou usar? Eu vou usar aqui a cor azul, mas não o azul puro, que é o que a gente chama de mix. A gente vai usar ali o 9.1 ou 9,1, 9/1, 9-1, que é o pigmento azul, na altura de tom desejada. Ou seja, nós temos aí o 9.1, 9/1, é tudo a mesma coisa. A vírgula, a barra, o traço não vai mudar nada. O que a gente precisa pensar? Pô, se eu clareei na altura de 9 e ele alaranjou, eu vou ter que colocar ali um 9.1. Mas Igor, ele está na altura ali de um 8, ele desceu um tom, mas faz um pouquinho acima, não tem problema nenhum, porque se você aplicar 8.1 ele pode ficar muito fechado. Então a sua ideia para neutralizar o reflexo vai ser sempre uma cor mais clara para que a cor não feche essa altura de tom e a gente trabalhe somente no reflexo. Aqui a ideia vai ser uma cor complementar, tá? Complementar, para ver o processo que nós chamamos de neutralização. E quando você vai fazer a neutralização, você precisa entender do fundo de clareamento. Fundo de clareamento é aqui um fundamento básico. Então, quais são os fundamentos básicos? Entender o que é a colorimetria, cores primárias, cores secundárias, cores complementares e fundo de clareamento. Isso aqui que eu dei foi um exemplo que você vai começar a entender mais esmiuçado nas próximas aulas. A partir do momento que eu começar a explanar o processo de neutralização, quando eu mostrar aqui nessa próxima aula como é que você vai ter uma visão diferente disso aqui, já com a altura de fundo de clareamento e quais os fundos de clareamento de cada cor. Fechou?